convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento. Nós vamos retomar o nosso estudo de Apocalipse. Nós paramos na semana passada no capítulo 9, não é? Lemos até o versículo 12 e hoje nós vamos iniciar do versículo 13 ao versículo 21. Apocalipse capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 21. Diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíra da boca dos cavalos. O poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes a serpentes e tinham cabeça, e com elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para deixarem de adorar a demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Ministra aos nossos corações. Traz revelação da Tua palavra, para que a Tua igreja, nessa noite, saia daqui edificada na Tua palavra, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, já chegamos na sexta trombeta, né? Na semana passada nós vimos a quinta trombeta e o que aconteceu com ao tocar, né, desta quinta trombeta. E aí João vai falar, a gente viu, né, também na semana passada, que aparece aqui na Bíblia uma cena que é, vamos dizer assim, a imagem do inimigo. A gente, semana passada, conheceu as artimanhas, as malícias, as ciladas que o inimigo das nossas almas, ele faz para atingir a humanidade. E aí a gente viu que quando tocou essa sexta trombeta, João viu aquela estrela que tinha caído. A saber, quem é a estrela caída? Lúcifer, né? Satanás, o anjo que caiu, e foi dado a ele a chave do abismo, do poço do abismo, e ele tira a tampa daquele abismo e sai ali uma fumaça, e essa fumaça cobre todo o céu, né? Escurece o céu, e daquela fumaça sai centenas e milhares de gafanhotos. E a gente viu quem são esses gafanhotos? Quem são? Quem lembra? Estava aqui semana passada. É o quê, Marcílio? São os demônios, né? Os anjos caídos que estão ali na submissão a Satanás. Satanás, a gente vai ver no
no final do capítulo, no final do versículo 12 e 11, que ele vai dizer assim, ó, e esses gafanhotos têm um rei. O rei é aquela estrela que caiu, o príncipe, né? Lúcifer. Então, esses anjos, essa legião, né, de gafanhotos, foi solto ali para causar dano. E a gente viu que esses anjos, eles não eram para matar, eles eram para atormentar. É diferente. Uma coisa é atormentar, outra coisa é matar. Eles não tinham essa autoridade, eles não tinham essa permissão de matar. Muito pelo contrário, a ordem que eles tinham era para ferir a humanidade, ferir aqueles que não tinham o selo do Senhor na sua cabeça, e era um tormento tão grande como uma picada de escorpião. E esses homens que foram ali tentados, ou que estão sendo tentados, é uma dor tão grande que eles preferiam o quê? Morrer. Preferiam a morte, mas a morte fugia deles, né? A morte fugirá deles. E aí, meus irmãos, é bom reforçar isso aqui, tá? Vou reforçar isso que eu falei na semana passada, para quem não estava aqui, que a ideia de que a morte irá fugir deles não é a ideia de que as pessoas vão se jogar na frente de um ônibus ou vai se jogar na frente de um metrô e não vai morrer. Não é isso. Se a pessoa se jogar na frente do metrô, na frente do ônibus, se jogar igual fizeram hoje lá no Shopping Rio Mar, né? Não sei se vocês souberam, já é a segunda essa semana. Se joga lá do piso L2 do Shopping Rio Mar e morre lá embaixo, né? Tira a sua própria vida. Hoje de manhã, outra se jogou. Eu ontem fui almoçar no shopping, quando cheguei lá, tinham colocado uma tela para impedir que a pessoa chegasse perto do passadiço ali, né? Daquela área ali. E quando foi hoje, já amanheceu que uma funcionária do shopping se jogou lá de cima. Então, as pessoas são tentadas, né? O sofrimento é tão grande que elas vão preferir a morte. Mas a ideia de que a morte vai fugir deles, não é que a pessoa não vai morrer. Ela vai morrer. Mas a ideia aqui é que ela vai querer a solução na morte, a solução para o seu problema, a solução para a sua dor, a solução para o seu tormento, que ela está tão grande, ela acha que a morte, né, se juntar com a morte ou tirar a sua própria vida é a solução. Mas não é. A ideia aqui que a morte vai fugir é como se a morte olhasse para a pessoa e dissesse assim, ó, eu não sou a solução para você, não adianta nem você querer chegar perto de mim. Porque a ira que está caindo sobre você é a ira daquele que está sentado no trono, pelas consequências dos seus atos. Então não adianta correr para a morte, que a morte não tem solução. Entende? Então, essa é a ideia de que a morte vai fugir, não é que você não vai morrer, você vai morrer. Quando eu digo você, eu estou dizendo as pessoas do mundo, tá? A pessoa do mundo vai morrer, mas nem a morte conseguirá dar um fim no sofrimento. Muito pelo contrário, a pessoa que tira a sua vida, os irmãos sabem que já tem um passaporte aí, né? Carimbado, né? Então, é bom frisar isso, porque tem muita gente que ainda tem aquela ideia pentecostal e neopentecostal de que a pessoa, naqueles últimos dias, vai dar um tiro na própria cabeça e não vai morrer. Não é isso. A ideia aqui não é isso. A ideia é de que as pessoas, para saírem do seu problema, procurarão a morte. Isso tem tanta gente tirando a vida aí. E não fique pensando, tem muitos pastores, ó, o que tem de pastor tirando a sua vida, sua própria vida, né? Por quê? Porque estão num tormento que precisam de Deus, mas por alguma eventualidade a psicologia vai tentar explicar, a psicanálise vai tentar explicar, mas, né, a nós só cabe orar e pedir força a Deus, né? E aí agora a gente vai ver a ideia da sexta trombeta. A sexta trombeta agora é uma outra conotação, mas ainda falando de anjo.
Semana passada a gente viu muito isso sobre anjo, a gente estudou muito aqui angiologia, praticamente. Hoje a gente vai continuar falando sobre anjo, mas de uma perspectiva diferente. Veja, volto para o texto, no versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar do trono que estavam diante de Deus. Veja, quem é que estava ali diante do trono de Deus? Os irmãos vão ter que lembrar. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, a gente vai ver que os mártires, aqueles que morreram pela fé, estão lá, né? E o anjo, vão lembrar agora, eu vou falar, o anjo passa com o incensário, pegando as orações dele, né? E aí leva até o trono, e aí vai ver lá no outro capítulo que esse anjo pega o incensário e joga na terra, né? Não dissesse assim, agora a resposta das orações de vocês vai chegar. A intervenção de Deus na história vai acontecer. Mas é as orações desses mártires, né? Esses mártires estão lá dizendo, Senhor, até quando, Senhor, o teu povo vai sofrer lá embaixo? Até quando o Senhor vai ficar parado sem intervir no teu povo que está morrendo? E aí Jesus olha, né? Dá uma veste nova branca para eles, ó, calma que está passando apenas um pequeno período de tempo até o dia que a história vai mudar. Mas eu, diz o Senhor Jesus, estou no controle de tudo. Né? E aí o que é que acontece? Agora nesse capítulo 9, a gente vai ver novamente essas pessoas, aqui no versículo 13, diz o seguinte, ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então é como se fossem as mesmas, aquelas pessoas que estavam lá orando, não é? Falando, dizendo o quê? Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, versículo 14. Então, esse anjo escuta essa voz, e é uma voz de ordem, né? Ele dá uma ordem, diz, ó, solta lá aqueles quatro anjos que estão presos ou estão atados junto ao grande rio Eufrates. Meus irmãos, na semana passada, eu disse que as hostes espirituais da maldade, os anjos caídos, eles são semelhantes a um exército militar, um exército normal, tem patente, tem escala, não tem? A gente vai ver no quartel que tem general, comandante, tem um soldado raso, né? Tem um aspira, mas é as patentes. No reino espiritual, os anjos também são da mesma forma. A gente viu isso na semana passada, né? Quem são os anjos de Deus que são considerados os anjos mais fortes? Gabriel, Miguel, né? E eles são o quê? Qual é a característica deles? Qual é o nome que se dá a esses tipos de anjo? Arcanjo. Né? Eles são arcanjos. São conhecidos como anjos de espada de fogo. Aqueles anjos que Deus colocou na frente da porta do Jardim do Éden, com espada de fogo para que eles não entrassem, né? Então, a gente vai ver que daqueles anjos que caíram, que ouviram a voz de Satanás e caíram, tem anjos também muito fortes. Tem anjos também que têm vamos dizer assim, uma patente mais elevada. E esses anjos, a gente viu aqui que eles estão o quê? A gente acabou de ler. Mandaram fazer o quê com esses quatro anjos? Soltar, porque eles estavam presos. Então, perceba, a ideia de que esses anjos fortes, eles estão presos para um determinado fim, esperando um determinado fim, para eles serem soltos e agirem na humanidade. A grande questão é que esses anjos poderosos, por eles serem poderosos, o estrago é maior. Entende? A gente sabe que existe aqueles capetinha, né, que fica tentando aperrear. Aquele, sabe,
Mas o próprio Jesus chegou e disse, os discípulos chegou perto de Jesus e disse, Senhor, já orei, já fiz de tudo, já fiz, e o demônio não sai. Por quê? Meu filho, porque tem tipo de demônio que só sai com o quê? Jejum e oração. Não adianta você só ir lá e orar. Você tem outros mais fortes que você tem que estar espiritualmente melhor. E você, como é que você fica mais espiritual, assim, vamos dizer assim, mais próximo de Deus? Orando, jejuando, né? Matando a sua carne. Então você está ali mais próximo de Deus. Então esses anjos que são mais fortes, eles causam um estrago maior. Por isso que esses 4 aqui estão presos. Estavam presos, né? Então a ideia é que eles estão prontos para fazer algo que já está predefinido. E aí a própria Bíblia vai dizer. Vamos voltar para o texto? Eu vou pedir só para o Fábio desligar esse vento aqui, que ele está um pouquinho atrapalhando aqui as páginas. Obrigado, meu irmão. E ele diz o seguinte, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora. Veja, ele vai especificar, aquela hora, o dia, mês e ano. A fim de quê? Matar a terça parte dos homens. Então, eles têm vamos dizer assim, uma missão. Eles estão presos, ou estão soltos já, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas eles têm uma missão existencial deles, que é o quê? Matar a terça parte dos homens. Então, mas veja que há um poder limitado neles. Eles têm um período de atuação, não é? Veja que João vai dizer, olha, eles têm uma hora, eles têm um dia específico, eles têm um mês, ele tem um ano, ele tem um prazo de atuação na humanidade. Então, essa ação maligna de Satanás, que é uma permissão de Deus que aconteça, é também uma forma de Deus trazer a sua justiça para a humanidade. No versículo anterior, no versículo 14, vai dizer que esses 4 anjos estão presos junto ao rio Eufrates. Isso aqui é muito interessante. Por que o rio Eufrates? Por que o rio Eufrates? Meus irmãos, tem várias explicações, e aí eu gosto de uma particular, mas eu vou esclarecer para os irmãos. Primeiro, há historiadores e grandes pensadores da Bíblia que dizem que o Jardim do Éden, ele fica localizado aonde é o rio Eufrates, as margens do rio Eufrates. E por que eles estão presos lá? Porque lá foi o primeiro lugar que Satanás atuou na humanidade. Satanás caiu, a estrela caiu, ele foi atentar quem? Adão e Eva, dentro do jardim. Então, quando ele agiu na humanidade ali, no Jardim do Éden, próximo ao rio Eufrates, uma ação maligna ali foi neutralizada. Então, esses anjos, há pesquisadores, historiadores que acreditam que lá é onde está o Jardim do Éden. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Obrigado, isso exatamente. Isso, ali onde tem o Iraque, a parte da Turquia, pegando aquela região ali, Istambul, então, é naquela região para lá. Qual é a região que mais tem guerra no mundo hoje? Não é? Qual foi o lugar que os Estados Unidos mais guerreou? Até recentemente tirar as tropas dele. Irã e Iraque. Região que alguns historiadores acreditam que é justamente o lugar onde Satanás ali atuou e esses anjos ficaram lá presos lá. Outra teoria, que é a que eu mais me aproximo, é a teoria escatológica das profecias do Antigo Testamento. Os irmãos vão lembrar
que o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel profetizaram várias vezes a queda de Israel, a destruição de Israel. Mas não era uma destruição qualquer, era uma destruição que viria a galope de um povo que viria de cavalo, oriundos do norte, do extremo norte, nas margens ali do rio Eufrates. E quem eram esses povos? O reino babilônico e o reino assírio. Os assírios destruíram o reino do norte, meados de 700 a.C., que ficava após o rio Eufrates, e logo após, 200 anos depois, Nabucodonosor, rei de Babilônia, dos caldeus, vem do rio Eufrates com seus cavalos, com seus cavaleiros, e destrói o reino do sul, levando consigo cativos o povo de Deus. Passaram ali cerca de 70 anos. Mas há uma profecia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Deixa eu só ver se é Isaías 13 ou é Isaías 23. Capítulo 13 de Isaías, diz o seguinte no versículo 1. Isaías 13, veja. A epígrafe vai dizer que é oráculo acerca da Babilônia. E aí a ideia de oráculo, os irmãos sabem que é profecia, visão, o que vai acontecer. Aí ele diz, versículo 1. Oráculo acerca da Babilônia, a qual viu Isaías, filho de Amós, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entre pelas portas dos nobres. Eu dei ordem aos meus consagrados, chamei os meus valentes para a minha ira, e os que exultam com minha majestade. Já se ouvem a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz de reboliço dos reinos e das nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Já vem, versículo 5, já vem de uma terra distante, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Chorai, pois o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Ficarão assombrados e serão dominados por dores e por ais. Se angustiarão com a parturiente. Cada um se espantará com o seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Vede o dia do Senhor, vem horrendo, com furor, com ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir do meio dela os pecadores. As estrelas dos céus e os astros não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo pela sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade,
farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que um homem seja mais raro do que o ouro puro, mais escasso do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e o dia da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge, para a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será transpassado, todo que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violentadas. Vede, eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, tampouco desejarão ouro. Os seus arcos despedaçarão os jovens, e eles não terão misericórdia do fruto do ventre e do olho, não poupará as crianças. Então, e aí ele continua. Que palavra forte, né? Fortíssima. Mas ele está falando aqui, veja, Isaías está falando aqui da Babilônia, certo? Que a Babilônia estava entre o rio Eufrates e o rio Tigres, como disse a irmã Cecília. Mas a gente pode pegar esse capítulo como um capítulo também escatológico. E aí, vamos dizer assim, não só teleológico, né, mas escatológico, que vai para o final de todas as coisas. Por isso que em Apocalipse, a gente vê até a figura do ai. Lembra da águia voando e diz, ai do povo que só é um ai, ainda falta dois. Né? E aqui a gente vai ver que ele vai dizer, o povo vai dizer ai, vai ouvir ai. Então, para mim, essa visão, quando ele fala do rio Eufrates, João está tentando lembrar ao seu povo, ao povo de Deus, que assim como Deus foi vingança contra o povo da Babilônia, assim Deus também enviará o inimigo contra aqueles que não aceitam a sua palavra. Assim como Deus usou o povo inimigo para disciplinar o seu povo, Deus usou os caldeus, Deus usou os egípcios, Deus usou os assírios para trazer repreensão ao seu povo. Deus agora, nos últimos dias, vai usar as hostes espirituais da maldade, Satanás e seus anjos, para disciplinar a humanidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele vai dar permissão para Satanás e seus anjos agirem na humanidade para que esse povo se arrependa. Para que o mundo, a humanidade, o povo do mundo aí se arrependa e volte-se para Deus. Mas é interessante que a gente vai ver lá no versículo 20 do capítulo 9, ele vai dizer o seguinte, ó, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, e nem deixaram de adorar essas coisas malignas aí. Então, veja, Deus permite a ação de Satanás e seus anjos para disciplinar a humanidade, para esse mundo aí dizer, olha, eu preciso voltar para Deus, eu preciso encontrar com o Senhor que está no trono, mesmo assim, com toda a desolação, eles não se arrependem. Por isso que tem muita gente calvinista e ultra-calvinista que vai dizer que o Senhor já tem os seus salvos. E realmente ele sabe quem é os salvos dele. Aquele que foi marcado na testa com o sangue do Cordeiro. Porque, veja, o cara está morrendo, está sofrendo. Uma dor, espiritualmente falando, inexorável, podemos dizer assim. E mesmo assim o cara não quer saber de Deus. O cara prefere tirar a sua própria vida. Mas não quer voltar para Deus. Por isso que muitos pregadores chegam no púlpito e dizem assim, olha, o vazio existencial que há dentro de você só é preenchido por quem? Por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo.
É Ele que preenche o vazio que há dentro de nós. É Ele que faz cessar essa dor que a gente tem. E aí Ele vai dizer, olha, eu vou tirar o fardo pesado que está em você e eu vou dar o meu que é leve. E eu vou não apenas dar um fardo leve, mas eu vou deixar a minha paz. A minha paz eu vou dar a você. Não é essa paz do mundo, é a minha paz, a paz verdadeira. Mas ainda assim, o abençoado olha e diz, não, eu não quero. Não é agora. É quando eu quiser. É quando eu organizar a minha vida. Eu estou todo troncho. É quando eu tiver tempo. É quando eu quiser, eu vou ser daquela igreja. Meu irmão, é agora, é o hoje. A gente está vivendo os últimos dias. A trombeta vai tocar, a última trombeta vai tocar e não haverá mais oportunidade de você chegar até Deus. Quem está entendendo diz amém. E aí a gente continua. Vou avançar que a hora está sendo um pouco inimiga da gente. Qual é o versículo que a gente parou? 15. Foram soltos 4 anos, estavam preparados para aquele dia. 16. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Aí ele vai agora dizer como eram os cavalos que ele viu. Como era o cavalo? Lembra que ele viu os gafanhotos? O gafanhoto tinha cauda, tinha cabeça de leão, pau, assim. Ele vai agora dar classificação a esses cavalos. Os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de sua boca saíram fogo, fumaça e... Por essas 3 pragas, versículo 18, por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na sua boca. Vamos parar aqui para a gente entender. Deixa eu beber um gole d'água. Ele vai dizer que ele tinha cabeça de leão, né? Saía fumaça, enxofre e o quê? Fogo. E ele vai dizer, o poder desse cavalo estava na sua boca. Vamos segurar aí um minutinho, vamos ver boca e a gente vê cauda, certo? Então veja, primeiro ele vai dizer boca, poder estar na sua boca. Veja, ele vai dizer que era um número, eram milhares, né? Milhares de cavaleiros. Não sei se você já viu filmes de guerra. É uma representação da guerra. Imagina que está vindo milhares e milhares de soldados. Não sei se você já viu filme que representa isso aí, né? Então, essa parte aqui nada mais está falando sobre as guerras. Guerras é o que mais mata na humanidade. Mais mata. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, tem pessoas morrendo fruto de guerra. Não é? Tem guerra na Ucrânia contra a Rússia. Tem guerra em Israel contra a faixa de Gaza, o Hamas, o Hezbollah, o pessoal lá lá do Oriente Médio todinho. Um joga bomba, aí mata um bocado, eu vou me defender, eu preciso jogar uma também, aí joga a bomba para lá de volta. Aí chegam para os Estados Unidos, eu preciso de arma, não é? Mande arma para cá para eu ter que me defender. Aí os Estados Unidos, por favor, paz, mas toma aqui um foguete. Por favor, paz, mas toma aqui milhares e milhares de armas, que é para você se defender. Como é que você quer paz e você manda arma? Está entendendo? Até aquele que está sendo perseguido, porque eu não estou entrando no mérito da questão, estou entrando no mérito de quem está certo e quem está errado, certo? Não estou dizendo isso. Mas eu entendo que até aquele que está sofrendo por amor ao seu povo, diz assim, não vamos fazer mais guerra não.
muita gente morrendo. Dois não brigam, assim, um não quer. Vamos fazer um acordo. O que vocês querem? Não, cara, não dá para eu ceder aqui, mas eu cedo aqui. Vamos meter paz. Pelo amor de Deus, tem muita gente morrendo. Aí ele vai, atinge uma escola. Milhares de crianças morrem. Só que, enquanto as guerras estão acontecendo, aí tem um grupo de pessoas num lugar chamado ONU, Gabinete de Segurança Internacional. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tal. Onde é que eu quero chegar? Hoje em dia, a guerra é pela boca. Basta um presidente falar uma coisa que o outro não gosta. Manda logo um bocado de soldado ali para a divisa. Manda uns tanques. É uma palavra. Né? Aí você vê no jornal, presidente fulano sobe o tom. Né? A palavra é bonita. Sobe o tom. Aí um outro povo, rapaz, baixa o tom, te acalma, não foi isso que ele quis dizer. Né? Veja, o inimigo ele está atuando nessas grandes potências, meu irmão. Ou você acha que a guerra que acontece é simplesmente porque alguém acordou hoje e disse, eu vou fazer uma guerra? Não. É porque o inimigo está ali influenciando, buzinando no pé do ouvido, sabe? Fazendo com que aquilo ali aconteça. Ou você acha que Hitler acordou na vida? Acho que eu vou fazer guerra, vou perseguir os judeus. Tenho o que fazer. Esse final de semana não tenho o que fazer, eu vou perseguir judeu. Foi assim? Inimigo, buzinando. E a pessoa faz piores atrocidades que existem. Por isso que a ideia aqui é que o poder está na boca. Tem um ditado bem simples, mas que é muito forte. Uma palavra vale mais do que... Ou melhor, vale mais não, né? Dói mais do que uma tapa. Uma palavra dói mais do que uma tapa. Uma pessoa que é eloquente, uma pessoa que tem uma sagacidade, uma pessoa que sabe usar as palavras, ela leva qualquer um na lábia. Por que essas igrejas aí, que vendem isso, vendem a alma, vendem terreno no céu, vendem a areia? Essa semana eu vi o cara vendendo um pedaço da lasca, da madeira da arca de Noé. Aqui, fulano, tá vendo? Foi da arca. Ele é 10 mil reais. Corra, porque tem poucas unidades em estoque. O cara, meu irmão. E é assim, ó. Pensa que é pouca gente, é assim de gente. Por quê? Porque é a lábia, é a conversa. Né? Então, essa ideia desses anjos, eles têm o poder, ou a influência, ou a permissão de Deus para atuar nas guerras. Né? A gente tem visto na história da humanidade milhares de guerras. Milhares de guerras. Estamos vivendo guerra. Meu irmão, quanto mais nos aproximamos da volta do Senhor, mais vai ficar pior. Não tenha dúvida de que o negócio não vai retroceder. Já falei aqui. O mundo está num trem desgovernado, prestes a desencarrilhar. Ele está solto, só vai para frente, não para. Entendeu? Então, quanto mais perto estamos da vinda do nosso Deus, mais as coisas ficam pior. E assim, tem realmente alguns governantes que querem realmente a paz, porque você já parou para imaginar. Alguns anos atrás, os Estados Unidos jogou uma bomba nuclear. Uma não, duas. Os irmãos vão lembrar, né? Aonde foi que ele jogou? Hiroshima aí, matou pouquinho a gente. Meu amigo, ninguém falou nada. Acabou a guerra, porque os Estados Unidos mostrou que tinha poder militar e ele tinha bomba nuclear. Até hoje, né?
Mas agora, é só os Estados Unidos que tem bomba nuclear? A Rússia, meu amigo, que tem de bomba. E ele tem bomba que, se ele soltar, ele acaba com o mundo todinho. Coreia do Norte, aquele Kim Jong-un, ele tem bomba nuclear que, se ele soltar, ele não solta porque ele vai morrer junto. Mas tem bomba que ele vira poeira o mundo todinho. Mas é o fim dos tempos, não é? A gente sabe que quando o Senhor Jesus estiver prestes a chegar, isso vai acontecer. Agora, na semana passada, a gente viu uma coisa que nos enche de alegria. Os marcados pelo sangue do Cordeiro não passarão por isso. Então, quem é marcado pelo sangue do Cordeiro aqui? Glória a Deus. Então, nós somos guardados pelo Senhor, nós somos protegidos. Salmista Davi, à sombra do Altíssimo, do Cordeiro. Ele nos guarda debaixo das suas asas e lá nós estamos seguros. Então, por isso que ele vai dar ordem, ó, ele manda soltar, mas ele diz logo, ó, naqueles ali você não toca não. Eles ali são protegidos, ali são marcados. Né? Para terminar, 5 minutos. Versículo 20 e versículo 21. Os outros homens... perdão, irmã Cecília falou da cauda, né? Verso 19. O poder do cavalo está na sua boca e nas suas caudas. Pois a sua cauda era semelhante às das serpentes. Se a serpente morder, você vai o quê? Morrer. Então, a ideia aqui é de que a boca incita e a cauda mata. Entende? Com a boca ele incita o homem a fazer o mal, se matar. E com a cauda ele vai lá e ceifa a vida do homem. Tem um desenho bem engraçado no Instagram que eu ri. É 2 neurônios, aparece 2 neurônios, aí ele fica no microfone falando com o cara, né? Vai lá, bota o dedo no ventilador. Aí ele fica falando, vai, bota o dedo no ventilador. E o cara deitado no sofá, o ventilador... Aí ele fica, não vai doer não, vai. Aí ele... leva uma lapada retada no ventilador, né? Aí, é engraçado, mas o inimigo age praticamente da mesma forma. Vai lá, incita ali aquele fulano contra fulano. Vai lá, mostra que tu é maior. Vai lá, mostra que tu é melhor, que tu é homem, que tu é macho, que tu faz. Tu vai levar desaforo para casa? Rapaz, ele pegou R$1 teu. Tu é besta? É? Vai lá, resolve. Aí a gente vai ver gente morrendo aí por R$1, 25 centavos. Não é? Gente morrendo até porque suspeitou. Tem gente morrendo por enganado. Vai lá, mata. Então, a boca incita e a cauda ceifa. É a mordida da serpente, né? Verso 20. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e os ídolos de ouro, de prata, bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, meus irmãos, para terminar, uma coisa interessante aqui. Como eu disse, né, mesmo diante de toda essa situação, aqueles que vão escapar dessa morte não vão querer se arrepender. Então, isso é fato. Eles vão sofrer, vão fugir para as cavernas, vão fazer tudo para fugir da presença de Deus. Não quero se arrepender. Mas uma coisa interessante, eles estavam fazendo o quê? Adorando aos demônios, ídolos, que não veem, não andam, não sentem, não cheiram, né? Então, a ideia aqui é que a humanidade, ela é uma humanidade perversa, má, e que, na verdade, quando ela deixa de adorar a Deus, ela está adorando a quem?
É Satanás. Pode ser a pessoa mais ética e mais correta que existe no mundo. Uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa extremamente boa, mas se ela não está aos pés do Senhor, ela está adorando a Satanás. Isso é claro, como mais claro é a luz do sol. Então não é pela nossa obra, e nem é, as pessoas não vão ser salvas porque uma pessoa boa. O inferno vai estar cheio de pessoas boas. Mas aqueles que serão salvos serão aqueles que negaram a sua essência para aceitar Jesus. Que aceitaram sofrer por Jesus. Ou eu e você, a gente não sofre por Jesus? É fácil servir a Deus? É fácil servir a Senhor Jesus? Se você disser que é fácil, me ensine como é que você está servindo, que eu preciso aprender. Porque enquanto o mundo está aí curtindo, alimentando seus prazeres, se prostituindo, alimentando a carne, eu e você estamos buscando de tudo para permanecer fiel. A gente está no meio da rua, vê uma menina praticamente nua, que hoje é dia, o mundo vai estar praticamente nu, e eu estou falando só menina, menino também. A gente olha, Senhor, tem misericórdia de mim e dessa vida. E vamos tentar seguir o caminho da gente. Não é assim. Aquela pessoa que está lá, ela está preocupada com isso. Mas eu e você, a gente está preocupado porque a gente quer ganhar o céu. Então a ideia aqui é que para encerrar, muito bom isso aqui. Pastor, como é que eu sei que eu sou lavado pelo sangue do Senhor Jesus? Como é que eu sei que eu fui selado pelo Espírito Santo? É uma pergunta boa, né? Como é que eu sei que quando o ônibus da salvação passar no Alto Zé do Pinho, eu vou entrar nele? É que quando nós estamos na iminência de pecar, nós pensamos duas vezes. Isso é que nos diferencia do mundo. Quem está no mundo peca desenfreadamente, ele não está nem aí. Mas eu e você, quando a gente peca, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Eu errei, Senhor. Me perdoa. Me levanta. Senhor, segura na minha mão para eu não cair de novo nisso. Eu sei que eu sou pecador, eu preciso de Ti, Pai. Segura na minha mão. A gente está lutando para alcançar o céu. Porque o céu é conquistado à força. Quem está no mundo não está preocupado com isso. Quem está no mundo está preocupado em ganhar dinheiro, em viver a sua vida, em pegar centenas de mulheres, em ser o centro das atenções. Eu vim da faculdade ontem, estava saindo com o meu carro, aí 2 meninos que têm um poder aquisitivo, porque todo mundo sabe que curso de medicina e de direito no particular só faz quem tem dinheiro, não é? Só os carrão lá, tudinho, não sei o quê. Aí, quando eu passei com o carro, o menino olhou para mim, da minha sala. Aí olhou, era um Palio, né? O meu carro é um Palio. Aí ele olhou e fez, só está faltando a escada em cima, né? Entendeu? Foi? Pode rir, Fábio. Não, é mesmo. Só está faltando a escada em cima, né? Ninguém entendeu. Quem não entendeu aqui? Quem não entendeu? Não entendeu, irmão Menaído? Cadê Davi? Quem já viu Davi passando com a escada em cima do carro dele? Carro trabalhador. Que depende do carro, que é um carro humilde, que é um carro simples. Ele estava tentando me humilhar. Você entendeu? Eu passei ali, só está faltando a escada em cima, né? Ele está dizendo o quê? É carro de instalador de internet, né? Aí eu engoli aquilo e disse, Senhor, está faltando a escada em cima, mas foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quisesse me dar um melhor, o Senhor dava. Eu estou com esse aqui, estou vivendo, estou andando do mesmo jeito e glória seja dada ao Senhor. Tá bom. Porque, veja, eu não estou preocupado em ter o carro que ele tem. Eu não estou preocupado em ter o dinheiro que ele tem. Eu estou preocupado em morar com Deus. Entendeu a diferença? É isso que nos separa de quem é salvo para quem ainda carece de salvação.
Então, que Deus possa nos abençoar, Deus possa colocar essa palavra nos nossos corações, e você saia daqui nessa noite com essa certeza que as coisas vão tender a piorar. É fato. O mundo vai piorar, mas nós estaremos preservados pela mão do nosso Deus.